Olá, irmãos! Já terminamos de estudar as doutrinas da salvação, onde estudamos a doutrina do pecado, a doutrina geral da salvação, a doutrina do discipulado cristão, a doutrina do arrependimento e confissão de pecado, a doutrina do batismo em águas, a doutrina da santificação, a doutrina da eleição e predestinação dos salvos e a doutrina da evangelização e missões. Hoje iniciaremos o estudo das doutrinas da fé cristã, onde se encontra 32 doutrinas. E iniciaremos com a doutrina das Sagradas Escrituras. A doutrina das Escrituras. A doutrina da Escritura é fundamental para a fé cristã. Se você não compreender o que a Bíblia é e como ela veio a existir, nunca entenderá completamente o seu significado, uma vez que o significado da Bíblia é vitalmente importante para a nossa fé e para a nossa vida. Por milênios, Deus se revelou ao homem através de suas obras, isto é, a criação. Porém, segundo seu propósito, chegou o tempo em que ele desejava alcançar o homem com uma revelação maior, o que ele fez com uma dupla revelação. A primeira é através da Bíblia, a palavra escrita, e a segunda é através de Jesus Cristo, a palavra viva. Esta dupla revelação é muito especial e tornou-se necessária devido à queda do homem. Derivada de Bíblia, palavra de origem grega, Bíblia significa livros ou rolo. É formada pela reunião de 66 livros, sendo que 39 estão no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. A palavra Escritura é usada no Novo Testamento em referência a livros sagrados do Velho Testamento. O termo Palavra de Deus é usado em relação à Escritura de ambos os testamentos. Sua escrita abrangeu um período total de aproximadamente 1500 anos, tendo sido o livro de Gênesis escrito no ano de 1400 a.C. e o de Apocalipse no fim do século I depois de Cristo. É, portanto, um livro antigo, o mais antigo dos livros, porém com uma mensagem atual, tratando de problemas de cada geração. Aproximadamente 40 homens que desempenharam atividades em distintas épocas escreveram-na sob inspiração do Espírito Santo, falando Deus a cada escritor o que ele queria revelar aos homens. Inspiração é a direção de Deus sobre os que escrevem. Pela inspiração de Deus, usou as diversas personalidades e estilos dos autores para registrarem sua revelação ao homem. Há textos que foram ditados por Deus, como os 10 Mandamentos. Assim, por terem a mesma fonte inspiradora, os livros harmonizam-se, formando uma unidade. Revelação é a comunicação da mensagem divina ao homem. É Deus fazer-se conhecido dos homens. A revelação bíblica foi progressiva, a cada grupo, a cada geração que estivesse preparada para recebê-la. Iluminação é a direção do Espírito Santo sobre o homem, que estuda a palavra para encontrar Deus e crescer no seu conhecimento. Assim, a Bíblia é a autoridade final, porque é a mensagem de Deus. Tem poder transformador de vidas, exercendo influência sobre os homens. Os livros apócrifos. Livros apócrifos são 14 livros que constam em certas versões das Escrituras, escritos originalmente entre os séculos I e III a.C. Na maioria dos autores desconhecidos, nunca foram reconhecidos pelos judeus como livros inspirados por Deus, nunca fizeram parte do cânon sagrado, nunca foram citados por Jesus. Foram incluídos na versão grega do Velho Testamento, a Septuaginta,
versão esta que foi usada na tradução da Bíblia para o latim. Tais livros foram incorporados à Bíblia utilizada pela Igreja Católica, pelo Concílio de Trento, em 1546. Ao tempo da Reforma Protestante do século XVI, liderada por Lutero, e aceitos na publicação do Catecismo de 1566. Em certos textos encontramos declarações do próprio autor sobre a origem de sua inspiração. Como diz o autor do livro de Macabeus, ele declara: finalizarei aqui a minha narrativa. Se está felizmente concebida ou ordenada, este é meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é que não pude fazer melhor. Porque assim como beber sempre vinho ou sempre água é coisa prejudicial, ao passo que é agradável fazer uso alternativo dessas bebidas. Assim também, se o estilo fosse sempre uniforme, não agradaria. Manuscritos. Ao longo dos anos, Deus tem preservado sua palavra. Muitos relatos temos a este respeito. Em 1877, alguns arqueólogos fizeram escavações em Fayum, no Egito. Descobriram ali o que teria sido a cidade dos crocodilos. Num dos túmulos escavados, onde se procuravam muitos sinais arqueológicos valiosos, descobriram apenas crocodilos mumificados. Foi uma decepção. Mas quando um dos trabalhadores, irritado, partiu com a pá um dos bichos, descobriu que estava recheado de documentos. Eram papiros, recibos, cartas, contratos e até porções da valiosa Bíblia. A história dos manuscritos do Mar Morto também nos inspira. Corria o ano de 1947. Nas proximidades do Mar Morto, houve a perda de algumas cabras que estavam sendo procuradas por um rapaz. Uma das cabras foi tragada por uma caverna. Na operação de busca descobriram jarros de barro na área de Qumran, provavelmente obra dos assênicos, nos anos de 2 a.C. a 20 depois de Cristo. Aquela corrida pelas cabras haveria de revelar ao mundo alguns dos rolos de escritura, colocados em grandes jarros de barro e enterrados numa caverna, no intuito de preservar para as gerações futuras algo das maravilhosas palavras de Deus. No Museu Britânico de Londres estão manuscritos conhecidos como Vaticano, Alexandrino, Afraim, Beza. O manuscrito do Vaticano, que talvez seja o mais antigo dos manuscritos existentes e contém quase todos os livros da Bíblia, exceto 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão e Apocalipse. Os livros da nossa Bíblia fazem parte do cânon, palavra que significa regra ou medida. O cânon do Velho Testamento foi organizado por uma reunião de rabinos judeus, o Sinodo de Jamnia, no ano 90 a.C. Eles decidiram sobre quais livros lhes pareciam inspirados por Deus. Aqueles livros canônicos se tornaram os livros sagrados dos judeus e formaram, nos dias de hoje, o Velho Testamento. Vários testemunhos confirmaram a origem divina dos livros selecionados. O Novo Testamento foi escrito em grego. O primeiro autor a reconhecer a inspiração divina dos evangelhos foi Justino Mártir, no ano 100 até o 163 depois de Cristo. Maicon reconheceu a inspiração nos livros de Paulo, e o Concílio de Cartago, no ano 397, reconheceu como canônico os 27 livros do Novo Testamento. A Bíblia não é palavras de homens a respeito de Deus, mas é a palavra de Deus revelada aos homens. Revela o plano de Deus para a salvação de todos os homens. Está em João capítulo 20, versículo 31. A Bíblia nos conta as experiências de grandes homens de fé, seu relacionamento com Deus, as suas caminhadas, vitórias, fé e paciência, assim nos edificando e ensinando.
para que venhamos a imitar tais homens de fé, assim nos conduzindo a um relacionamento com Deus.